Carlos Eduardo Mansur. Mansur pegou a calculadora, fez contas, anotou, somou, subtraiu, multiplicou, dividiu e chegou à conclusão de que Inter e Bahia conseguem ainda se classificar os dois à próxima fase. Qual é a situação, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Aproveitando que a gente tem a classificação aqui, você facilitou. Não, o cenário para classificar os dois passa obrigatoriamente por vitória de ambos. Na próxima rodada, o Bahia vai visitar o Atlético Nacional, o Internacional vai visitar o Nacional em Montevidéu. Se esses dois resultados acontecerem, essas duas vitórias, primeiro que o Bahia ganhando o jogo contra o Nacional em Medellín, o Bahia está classificado. Isso. Né? Bahia 10 não será mais alcançado. Né? Não será mais alcançado. Um dos dois vai perder pontos. Na pior das hipóteses, ele será alcançado pelo Inter, caso o Inter vença o Nacional, ou até igualado em pontos pelo próprio Nacional, caso ele vença o Inter. Mas aí dois times não alcançam mais o Bahia. Mas enfim, se Bahia e Inter vencerem na próxima rodada, o Bahia vai a 10 pontos, o Inter vai a 8. E aí, para os dois brasileiros se classificarem, o Bahia já estaria classificado, o Inter vencendo o Bahia na rodada final também estaria classificado. O jogo é no Beira-Rio e aí passam os dois brasileiros. Qualquer coisa diferente de duas vitórias brasileiras na próxima rodada, aí são outras contas e é mais difícil a classificação de ambos, porque aí você tem o confronto entre eles na última rodada e matematicamente vai ficar mais complicado. O problema, né, Alex, é que os dois vão jogar fora de casa. E os seus adversários, ninguém está morto. Todo mundo bem, né? Isso, o Nacional todo mundo com chance de classificar. O Nacional de Montevidéu se recuperou ao longo da participação, houve troca de treinador, visivelmente o time está mais robusto, mais confiante, fez 6 gols em 2 jogos como visitante nessa fase de grupos da Libertadores. Não será adversário fácil para o Internacional que lá vai jogar. E o Atlético Nacional hoje venceu o Inter, vai também receber o Bahia com a empolgação da sua torcida lá em Medellín e tem um bom time de futebol. Ou seja, vai ser dura a missão para os brasileiros caso queiramos ver os dois na próxima fase da Libertadores. Não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa e todo mundo que está em casa. De novo, o Inter, na verdade, deixou um pouco mais complicada essa situação, porque o próximo jogo ele pode, ganhando, já eliminar, vamos dizer, o Nacional, né? Ele já tira esse da frente, só que são jogos difíceis, né, cara? E ao mesmo tempo só ganhou um jogo, empatou 2, que ganhou em casa, né? Empatou 2 e essa derrota de hoje, se fosse um empate, seria no mínimo, um mínimo necessário, importante, né? Mas é pensar em vencer os 2 jogos finais também, né? Na mesma situação que a gente falou de Flamengo ontem, só que são 2 adversários bem diferentes nesse sentido, né? E ainda pegam fora de casa. Mas como é um nível e ao mesmo tempo ele é muito difícil, é um nível que é onde você também pode, de repente, ser melhor. Vamos dizer, qualquer um desses que der uma pisada na bola, ele vai escapar. Para o Atlético Nacional, que também eu acho que é um time interessantíssimo, um time muito forte. Vai ser difícil jogar contra esse Atlético, principalmente em casa, mas a gente viu que fora também ele dá um trabalho. Enfim, complicou. Tomara que os dois consigam fazer algo por onde passar, mas a chance de ficar um de fora com essa vitória do Atlético Nacional agora, realmente ela aumentou bastante. Agora, o importante, tanto para a Bahia quanto para a Internacional, é fazer um jogo melhor durante os 90 minutos. O segundo tempo do Bahia ontem foi muito ruim, muito desorganizado, e o primeiro tempo do Internacional hoje foi péssimo, né? O Inter praticamente não incomodou o adversário. O Atlético Nacional jogou muito calmo, muito tranquilo, criando oportunidades até para matar o jogo no primeiro tempo. No segundo, sim, aí o Inter melhorou bastante, criou as suas chances e poderia até ter empatado o jogo, né? Perdeu três bons lances, né? Em praticamente 12 minutos do segundo tempo. O Inter tem caído de produção, a gente já vem falando, né? A gente até conversou aqui, né, mas você pontuou que, de repente, é um recorte muito pequeno ainda para apontar uma queda de produção, mas fato que o Inter não tem conseguido ser mais tão constante e consistente por um tempo suficiente do jogo para que lhe dê mais vitórias confortáveis, né? Os jogos estão mais difíceis para o Inter nas últimas partidas. E o Inter
em alguns jogos mais desconfortável, quando ele não consegue impor ao jogo o cenário que ele gosta, né? Que é ele dominando a bola, ele controlando a bola, fazendo o jogo acontecer no campo adversário. O Inter até teve um jogo de cenário diferente, que foi no Maracanã contra o Flamengo, em que ele fez um primeiro tempo que ele competiu bem. No segundo tempo já foi um pouco mais pressionado, mas terminou o jogo também crescendo novamente. Foi aquele 1-1 no início do campeonato, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, se não estou errado. Mas depois o Inter tem tido alguma dificuldade, inclusive, para ter a mesma produção ofensiva, inclusive, de outros momentos. Me chamou muita atenção o jogo hoje, porque no primeiro tempo o Inter teve dificuldade em quase todos os aspectos do jogo, né? Não defendeu bem? Não conseguiu contra-atacar? Primeiro, com a bola, o Inter tinha muita dificuldade de sair da pressão do Nacional. Ao não conseguir sair da pressão, acabava ligando rapidamente a bola. Não é um time para disputar esse tipo de bola na disputa mais física na frente. O Inter tinha dificuldade, essa bola retornava. Quando essa bola retornava, se a gente quiser até olhar aqui o campinho, estou até organizando aqui como foi, para mim, a formação do Inter. O Inter, para mim, defendia assim. Ele defendia com 4, duas linhas de 4, o Bruno Henrique defendendo mais do lado direito, o Wesley pelo lado esquerdo. Como com a bola, o Wesley fazia muito esse movimento de se juntar ao Valência, aqui com o Alan Patrick por trás, ficando quase 3 homens aqui por trás, por vezes essa distância para o Wesley retornar era grande. O que dava aos 3 volantes, na hora que o Inter precisava cuidar de uma transição com enorme velocidade pela forma como joga o Atlético Nacional, que é um time muito potente e muito rápido com a bola, esses 3 jogadores aqui tinham muito espaço para percorrer. E mesmo quando o Inter conseguia se organizar em 2 linhas de 4, muito mal defendidas para mim as 2 laterais do Inter. Era muito fácil para o Atlético Nacional fazer 2 contra 1 em cima dos laterais. Pela direita, pelo lado esquerdo aqui do Bernabé, era o Roman, quem levava, ele era um lateral que apoiava por dentro, então ele levava o Bernabé para dentro, e justamente aqui na ponta, né, onde o Inestrosa, que é o principal jogador do Atlético Nacional, jogava, ele tinha tempo e espaço o tempo todo para jogar. Do lado esquerdo, do lado direito da defesa do Inter, lado esquerdo do ataque do Atlético Nacional, acontecia algo parecido, quase sempre às costas do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não conseguia acompanhar o tempo todo a passagem do Cândido, camisa 13 do Nacional, que passava com muita força também, e cabia ao lateral ter o corredor, inclusive como foi o cruzamento do primeiro gol. Para mim, o que muda o jogo no segundo tempo, o Inter para mim cresce, faz um segundo tempo bom, de bom nível, chega a ter uma chance muito boa com o Luca. O Inter infelizmente perde mais um atacante, né? Já não tinha o Borré, já não tinha, o Carboneiro já está fora há um tempo, perde o Valência com outra lesão. O Luca Drummond, que entrou, tem uma chance boa no início do segundo tempo, numa cabeçada. O que muda, basicamente, o Nacional, até por estratégia, já não marca o Inter na saída de bola, tentando aí sim aproveitar a necessidade do Inter de atacar para ter o contragolpe. O Inter sabia que se expunha a um risco. Mas o Inter ficou com a bola, o Alan Patrick entra muito no jogo. O Alan Patrick, quando começa a ditar o jogo, ele consegue grandes coisas. É um jogador que está num momento, apesar do Inter ter as suas oscilações, o Alan Patrick está num grande momento. O Inter conseguia criar algumas coisas. A questão é que antes de conseguir achar o gol de empate, o Inter toma um contra-ataque. E aí toma o 2-0. Aí a ladeira ficou muito grande, né? Por mais que o Inter continuasse no ataque, o Aguirre tem um chute, obriga o Ospina a uma boa defesa, o Inter continua cercando a área, nem tantas chances claras, mas continua cercando a área, eventualmente finalizando, tem o pênalti depois, mas não é o suficiente para o Inter ganhar o jogo e ainda toma o 3-1 no final. E aí você falou sobre a importante participação do Alan Patrick, é verdade, mas no primeiro tempo, por exemplo, o Inter não conseguiu achá-lo. Porque a bola não chegava lá. Não dava tempo. Não conseguiu sequer receber alguma bola em condição de... E por característica, não é porque estava com esses 3 volantes, né? Porque eles têm condição de jogar, eles têm muito bom passe, né, cara? Pode jogar mais avançado e menos. E a ideia desses 3 também já aconteceu outros momentos. O problema é que o Inter, nesse sentido, ele não jogou bem o primeiro tempo. Bernabé não fez um bom jogo e ele tem uma influência muito grande. O Wesley, não achei que fez um bom jogo também. Ele está ainda esse ano, não só por falta de gol, né? A participação dele ainda está mais pesada. E no ano passado estava sobrando nos duelos, né? Individuais contra os defensores. Dessa vez ele está com mais dificuldade para ultrapassar. Ainda consegue, porque tem muita velocidade. Deu passe força no último jogo, enfim. Ainda consegue fazer bons jogos, mas está sobrando muito menos do que precisa, porque senão sobrecarrega. O Aguirre também não teve esse jogo hoje construtivo que normalmente tem, mesmo o segundo tempo sendo bom. E perdeu o Valência muito cedo no jogo, né? Com 30 minutos, né? Foi isso, Mansur? Com 30 mais ou menos ali o Valência sente 35. uma contusão. 35. Pede por uma contusão muscular na coxa esquerda. Uma arrancada que ele dá pelo lado direito, uma das bolas esticadas do Inter tentando sair da pressão. E aí também acontece do Inter não ter o Borré no banco hoje, né? Que seria a opção imediata
para a ausência do... Não tinha Carboneiro, não tinha Vitinho, jogadores que normalmente partem do lado, mas que são jogadores... O setor ofensivo do Inter estava com o Tabata, o Luca de cara, né? E depois o segundo tempo o Tabata. Mas E no final ainda colocou o Matias tentando ter mais um homem na área. O funcionamento do time, ele poderia ter ainda empatado antes de tomar o segundo gol. O primeiro gol eu vejo assim um tipo de falha, de até um pouco de desatenção, porque o Aguirre ele sai lá na caça. Pode estar sendo combinado isso ou não, só que o Vitão ele tem que estar realmente mais atento e parecia que ele não estava tão bem posicionado para essa bola vir aqui no fundo. E o Vitor Gabriel, para mim, ele falha naquela questão do gol, da maneira que o Viveiros domina. Ele dá um tempo, ele tem que proteger o gol, essa diagonal. Então, como a bola vai pra lá, foi pra onde é bom ir. O gol ficou descoberto. Só que ele ficou, ele descobriu totalmente o gol. Pelo domínio, parece que ele se distancia do gol. Às ele perderia ângulo. É verdade também, se a gente perceber bem o lance, o domínio e a batida são muito rápidos, né? Muito rápido. A partir do momento que ele domina, a bola cai pra canhota, ele vira rápido, Muito acho rápido. que até inesperadamente. Pro zagueiro que não deu tempo dele ajeitar o corpo direito pra bater, Mas né? foi o que deu brecha pro Viveiros. Exato. E foi aí que aconteceu. Acho que pegou o Antony meio desprevenido também. E você vê que o terceiro gol também, né? O Vitor, um baita zagueiro, né? Uma baita descoberta, assim, vindo. Também naquele jogo de corpo com o Viveiros acaba vindo. Então foram coisas assim até pontuais que acabou pagando caro o Inter. E depois você vê a dificuldade que é para fazer gol, né, nesse time. Então a ideia era um jogo mais consistente mesmo, se protegendo bem e daqui a pouco o jogo vai te oferecendo algumas coisas. O Inter fez isso no segundo tempo, faltou fazer o gol, mas depois ainda teve chance de buscar o resultado, enfim, teve esse volume até para isso, aí ficou um jogo mais igual, perto do que o Inter pode. Essa questão do Inter que a gente já falou, parece que tem algum momento do jogo que o Inter ele tem uma opção por dar uma pausada, né? Ele não é um time que vai ficar, até por característica acho, do seu próprio elenco. Só que tem que fazer isso mais no campo do adversário, sim, mas né, Alex? E outra, só que nesse momento, um exemplo, contra o Corinthians, falando de jogo mais recente, contra o Nacional, tomou 3 gols, para depois correr atrás. Se você pegar contra o Corinthians, no momento dele que ele deu uma pausa, ele tomou os 3 gols que a gente falou. Teve a influência da expulsão também, né? Sim, aí depois acabou fez vindo. o primeiro tempo bom. Contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Mas o segundo tempo, que foi expulso, igual a gente falou, aos 31 minutos, né? Acabou pesando também, mas eu falo, nesse momento do Inter de se defender, de repente, não jogando aquele jogo com a bola, que normalmente ele tem o controle, ele também vai ter que melhorar para esse parte da frente aí, porque eu não posso tomar gol nesse momento que eu falo assim, eu tô marcando numa média, mas nessa média eu tenho que pressionar ali dentro do meu campo. Aí o Inter tem cedido algumas oportunidades como essa. Mas é fato, né, que o Inter caiu de produção. Né? Fato. Isso é não Na dá média pra das negar, atuações né? do Inter, você não consegue olhar para o Inter baixou. e dizer com a mesma convicção que a gente dizia antes do campeonato, esse time vai brigar pela ponta do brasileiro. Né? Hoje está mais difícil dizer isso. Está mais difícil, exatamente. É claro que tem algumas circunstâncias também, né? O Inter também, assim como o Flamengo, por exemplo, está sofrendo com lesões, né? São vários jogadores o tempo todo machucados, departamento médico cheio, né? Isso tem atrapalhado o Inter, não é exclusividade de Inter e Flamengo, outros times também sofrem, mas esses aparentemente estão sofrendo um pouco mais nesse momento e tem sido decisivo para o Inter baixar um pouco o nível das suas Botafogo atuações. também está com problemas sérios agora, Muitos agora com problemas no Botafogo. Enfim, não está fácil a situação do Inter no grupo, né? Agora tem o jogo contra o Nacional, né? Isso. E depois Bahia dentro de casa. Então, jogo fora de casa, lá no Uruguai, nunca é fácil. O Bahia foi lá e conseguiu vencer, depois perdeu em casa. Exatamente. Então, é um adversário que claramente melhorou nas últimas rodadas. Para que o Bahia e Inter da última rodada não seja um mata-mata entre eles, né? Pois é. Em termos de futebol É brasileiro, bem possível que aconteça, né? torcer para que não seja um mata-mata entre eles. Aí vamos precisar ter 2 vitórias brasileiras na próxima rodada, semana que vem. não será fácil. Não é né? fácil. Não será fácil. O Bahia passa com 2 empates, que seja, às vezes até com 1, né? Mas pode ter chance dependendo do resultado do Inter com o Nacional. Mas 2 empates ele consegue passar por causa do confronto direto. Aí depende, porque um vai ser ele com o segura Inter. o Inter, é verdade. Nesse aspecto, sim. Agora, olha, vai me surpreender muito se o Inestrosa passar o segundo semestre na Colômbia. Ah, sim. Né? Porque... Não é ele que está emprestado, não? Ou é o Viveiros? Ele está emprestado? Não tenho essa acho que informação. não. O Mansur vai achar aqui rapidinho. Porque o futebol brasileiro tem que buscar esse jogador, né? Algum clube brasileiro
vai buscar, porque é um jogador muito rápido, de muita força. Tem uma canhota volume, boa né? ali. Ele não é assim o primor da técnica, né? Não é o primor da técnica. Mas ele causa estrago. Mas ele causa estrago. E olha, os brasileiros que corram atrás aí, porque quem conseguir contratar o Inestroso vai fazer os adversários correrem muito atrás E dele. sendo jovem, assim, porque normalmente é atacante, por mais que ele não seja o maior goleador e tal ainda, ele é jovem, não deve ser barato, né? Ainda mais a gente falando de dólar, que vai vender, dólar, né, na relação com o real, mas é um jogador interessantíssimo, cara. É isso, e de provável ou de possível revenda até mais à frente. Sim, porque é 23 anos, né? Exato. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Tem uma matéria sobre ele no GE, inclusive. Ah, é? Ele passou pela base do Palmeiras. Eu não costumo ler o GE. Deveria, que é bom. É da empresa, parece que é da empresa, né? Ele teve uma passagem pela base do Palmeiras. Ah, é? Olha só. O Palmeiras erra também, então. Não acerta sempre, não. Pois é. Mas de que saúde, hein, cara? Precisa ver quem tinha na vaga dele, né? Porque o verdade. Palmeiras só tem revelado avião, né? Só. É isso. O nível de Em desempenho, o 2020, sarrafo tá muito alto do Em Palmeiras. 2020, ele era do América de Cali e foi contratado por empréstimo. Mas é jogador do Atlético hoje, nacional, né? Minha dúvida é se ele é do Atlético ou se ele é do Columbus Crew, da MLS. Então já foi até para MLS. Pode ser que ele esteja, enfim, Bom, o mas fato é que jogador os brasileiros podem começar a se movimentar aí, porque parece ser um jogador bem interessante para o nosso mercado, certo? Seguinte, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista do Roger. Assim que pintar, a gente mostra para vocês assim é como os números. Já temos os números desse jogo do Inter, Eugênio, para a gente trocar aqui de jogo? Então tá, vamos colocar os números aqui, ó, para vocês dizerem para a gente se os números mostram alguma coisa do que foi essa partida lá na Colômbia. Ó, posse de bola muito equilibrada, 51% a 49% para o Atlético Nacional. Veja o número de passes trocados, como também é equilibrado. Ó, uma diferença de 50 passes praticamente, né? 349 trocados pelo Atlético Nacional, 396 do Inter. 81% de passes certos do Atlético Nacional, 80% do Inter. Um número baixo, né? Para as duas equipes. 12-9 em finalizações. No gol, o Inter acertou um pouco mais. Foram 5 no gol contra 3 do Atlético Nacional. Virando a página. 4 impedimentos do time colombiano contra 1 do Inter, 7-3 em escanteios para o Internacional, 10 desarmes para cada lado, 11 faltas cometidas para cada lado e 4 cartões amarelos para cada lado. Equilibrado aí, ó. Vejam como os números mostram que o jogo foi equilibrado. Em termos de números, os dois tempos se equilibram, né? Isso, o primeiro do Nacional, o segundo um pouco melhor do Inter, apesar do Atlético ter feito 2 gols. O que faltou pro Inter hoje é conseguir a expulsão do Inestroso, igual foi aqui no Brasil. É verdade, foi decisivo. E ajudar, né? Para a vitória do Inter no Beira-Rio. É porque no jogo, no tempo que ele estava aqui, já estava dando trabalho. Aliás, chego a dizer o seguinte, no intervalo estava pensando que o Atlético Nacional jogou muito mais bola no Beira-Rio contra o Inter do que o Inter tinha conseguido jogar no primeiro tempo. A intensidade parece que do jogo aqui no Brasil foi mais forte do que de repente parece que esse. Aqui do Atlético, eles pressionaram o primeiro tempo que de uma maneira absurda, né, cara? Mostrar rapidinho para vocês aqui a nossa ilustração com os próximos jogos do Internacional e do Bahia, que são os brasileiros desse grupo da Libertadores, para mostrar exatamente o que a gente vinha falando aqui com o Mansur sobre a possibilidade de classificação dos dois. Então, quinta-feira, na quinta rodada, no dia 15, o Inter joga contra o Nacional lá no Uruguai, né, em Montevidéu, no Parque Central, e depois recebe o Bahia no Beira-Rio. O Bahia, por sua vez, joga contra o Atlético Nacional, na Colômbia, né, lá no Atanásio Girardot, e depois vai ao Beira-Rio fazer o duelo de brasileiros. Jogo decisivo para ambos, provavelmente, lá no Beira-Rio, de consultar em Porto Alegre. E ao mesmo tempo chegou a confirmação do sempre atento Rodrigo Coutinho, nosso companheiro. É isso mesmo. Ele estava no Columbus Crew, mas o Atlético Nacional comprou, só que pagou só 1,5 milhão de euros ao Columbus Crew. Ou seja, essa venda vai fazer o Atlético Nacional ter uma margem razoável de lucro. É isso aí. É porque o time que ele veio tá meio cru, né? Então, meu Deus do céu. No negócio.